Desde tempos imemoriáveis, dos tempos mais inimagináveis, existe ele, o Senhor do Abismo, o Senhor da Casualidade, aquele que consegue definir o rumo do mundo. Tecnicamente falando, a criatura mais assustadora de todas. Aquele que é capaz de criar uma guerra, de derrubar uma montanha, de criar um terremoto ou plenamente acabar com a vida da pessoa usando apenas a calamidade e o azar ou a sorte. Aquele que detém de um dos poderes mais fortes do mundo, o poder das probabilidades. Um redemoinho eterno de maldade e ódio que é intangível e invisível para qualquer humano, porém constituída da maldade que eles mesmos criaram no mundo, circula entre toda essa maldade. O maior monstro, o maior vilão, o personagem mais poderoso e menos comentado de Berserk. A ideia do mal é um monstro de tamanho colossal que vive nas profundezas do abismo. Caso a imagem que nós víssemos no capítulo 83 fosse considerada canon, ela teria sua aparência similar a um coração gigante que bombeia literalmente toda a maldade do mundo. Apesar do autor do mangá ter desconsiderado o capítulo 83, isso não significa que a ideia do mal necessariamente não exista. É um erro de interpretação que eu acabo vendo muita gente fazer. A ideia do mal, sim, ela realmente existe. Já foi mencionada pelo Void e pela Flora. A única coisa que foi descanonizada era o seu formato de coração. Porém, eu, particularmente, apesar de não ser considerado canon, gosto muito da ideia dessa criatura. E acho que seria bastante interessante na história que ela existisse. Logo vou considerar que ela existe. Eu faço isso não porque eu quero desrespeitar a obra ou esse tipo de coisa. Eu apenas acho que é um conteúdo interessante demais para ser descanonizado e principalmente deixado de lado, como muita parte da fandom de Berserk acaba fazendo. É impressionante como essa criatura não recebe o devido respeito e a devida atenção. É simplesmente um dos personagens mais interessantes da história. Querendo você ou não, apesar de pouco desenvolvimento, ele é uma das ideias mais interessantes que eu já vi. Ele tem basicamente um poder impressionante. Ele tem o poder de controlar o futuro. Não é nem os poderes da probabilidade ou os poderes da casualidade, segundo ele, pois ele já tem a onisciência do futuro, logo consegue controlá-lo. É devido a esse poder absurdo que eu creio dizer que a ideia do mal já concretizou o seu plano, já que o mundo de Berserk é intrinsecamente maligno, e tendo em vista que essa criatura se alimenta da maldade, se alimenta da intriga, se alimenta da confusão, significa que, independente de haver bem ou mal, ainda haverá um conflito entre os dois. Esse conflito é o que efetivamente irá alimentar a ideia do mal. Logo, a ideia do mal sairá vitoriosa, independentemente do caso. E tendo em vista que ela já comanda o mundo, creio dizer que, independentemente do seu objetivo, ela já saiu vitoriosa. Mas existe algo peculiar em seu design, difícil de notar, porém que faz todo sentido com toda a história do universo, o que faz o personagem com definitivamente o design mais interessante da história. O que chama mais atenção na criatura não é seus poderes, não é a sua aparência, mas sim o seu design. Definitivamente é o que está mais interligado ao que ela é e o que ela representa na história.
não só no roteiro da história, mas também de maneira a quebrar a quarta parede. Teu formato de coração determina que ela é coração da história, pois a sua função principal é fazer a história ser do jeito que ela é, uma história caótica sobre um mundo caótico. É o que ela representa nessa história. Não é apenas um coração que bombeia a maldade, mas também bombeia a história em si. É o coração da história, pois este mundo não seria assim sem essa criatura. Obviamente, este mundo não seria tão conhecido se não fosse assim. Logo, ela pode representar tanto a parte mais central da história e a parte mais icônica, que é o seu universo completamente caótico, tanto também pode representar a sua base de fãs, que deseja isso e está sempre retroalimentando isso, como a ideia do mal acaba criando no abismo. E é através dessa lógica que, sim, eu consigo afirmar que a ideia do mal é o coração de Berserk.